estar aqui conosco hoje. Ele vai ministrar a palavra do Senhor para nós. Vamos ouvir com bastante alegria. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor, desejar a todos vocês que estão assistindo agora, reunidos em casa com a família, que esta seja uma noite abençoada para cada um dos irmãos, para cada família que está aqui participando e também assistindo este culto. Eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia e abra num texto sagrado para leitura, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Deus seja louvado e glorificado por mais esta oportunidade diferenciada em que a igreja está unida, mas não pode se reunir. Mas eu entendo que mesmo neste tempo você estará sendo abençoado, como de fato já fomos aqui edificados pelos louvores que nos conduziram à adoração ao nome de Jesus. Deus abençoe ao reverendo pastor Daniel, pastor desta igreja, família Nova Vida. Deus abençoe a pastora Euseli também, a todos os irmãos, a toda a família Nova Vida, a nossa palavra de desejo da bênção de Deus sobre cada um de vós. O texto no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, o verso 1 em diante, diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é Engede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Eu só faço uma pausa aqui para reler o versículo de número 4 e, juntamente com vocês em casa, na releitura desse versículo, fazer uma paráfrase. E a paráfrase é a seguinte: e Judá, nós vamos trocar pelo Brasil, e o Brasil se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades brasileiras vieram para buscar ao Senhor. Continuemos a leitura. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste,
fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Eu faço a releitura do versículo de número 9 e peço mais uma vez a sua atenção. Diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que tu nos deste e fizeste-nos herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá, paráfrase mais uma vez, versículo 13, e todo o Brasil estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã saí-lhes ao encontro, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. O texto que nós lemos refere-se a uma das batalhas mais emblemáticas na história do povo de Judá. Batalha esta em que a Bíblia diz que estava travada ou estava marcada contra o rei Josafá. Episódio em que se reuniram 3 povos ou 3 inimigos, quando a Bíblia diz que eram os amonitas, os moabitas e os moradores da montanha de Seir, e estes povos se uniram e travaram batalha contra Judá, cercando ou ameaçando invasão à cidade de Jerusalém. O texto sagrado diz que a notícia chegou aos ouvidos do rei Josafá, e Josafá, o rei de Judá, quando recebe a notícia desta ameaça de invasão dos inimigos, ou desses 3 povos, a Bíblia diz que ele temeu, mas diante de todo o medo, diante de todo o temor que Josafá estava tendo agora, ele também vai tomar uma decisão.
E a decisão de Josafá, segundo o texto, foi de buscar a Deus, de clamar a Deus. É interessante destacar algumas particularidades do texto, como, por exemplo, o fato de que esta ameaça ou esta crise não era apenas pessoal, não era apenas destinada a uma família ou a algumas pessoas. Era uma ameaça contra a nação, contra o povo de Deus. E em se tratando de ser uma ameaça ou uma batalha travada contra o povo de Deus, a Bíblia diz que o líder desta nação, ele convoca todo o povo para clamar a Deus. Então entenda que se era uma ameaça não pessoal, mas uma ameaça contra a nação, a necessidade também de clamor era da própria nação, ou da nação na sua totalidade. O texto ainda diz que Josafá, ele convoca o povo para este clamor, para este período de buscar a Deus, período este em que foram convocados homens, mulheres e crianças. Então aqui nós encontramos já um retrato da família. A guerra era contra a nação, mas famílias se reuniram para buscar a Deus. E é aqui que nós precisamos entender a necessidade de, num tempo de guerra, num tempo de crise, num tempo de ameaça, as pessoas tomar a consciência de que, se esta guerra ou se esta ameaça é contra um povo, contra uma nação, então não pode ser uma busca feita de forma isolada, de forma alguma. Se a guerra, se a briga, se a crise, se a ameaça é contra uma nação, é momento das pessoas tomar a consciência, se unirem e buscar a Deus. Quem sabe neste momento é o momento que Deus está dando a você a oportunidade de reunir a sua família, de convocar a sua casa para clamar a Deus. É tempo de desligar um pouco a televisão, é tempo de se desligar um pouco de outros afazeres que na verdade não são prioridades, e colocar como prioridade aqui, buscar a Deus, clamar ao Senhor, orar, pedir. É neste momento em que, quando uma nação se une em clamor ou em oração a Deus, a resposta de Deus é direcionada a esse povo. O texto diz que Josafá, ele convocou homens, mulheres e crianças para clamar ao Senhor. Enquanto estavam clamando a Deus, enquanto estavam orando, apregoando jejum, diz a Bíblia que este momento era de jejum e oração. Enquanto estavam apregoando jejum, ou clamando, orando, buscando a Deus, o Senhor então resolveu dar a este povo uma promessa. O texto diz que Deus vai levantar um profeta, e neste momento em que Deus levanta o profeta, o Senhor vai direcionar a sua palavra ao coração do povo, através da sua liderança, através de Josafá. Mas perceba que a resposta, ela acontece como fruto de uma busca, como resultado ou simplesmente como reflexo de alguém que estava clamando a Deus, de alguém que estava pedindo a Deus. Aqui não existiam pessoas fazendo graça com a crise. Aqui não existiam pessoas levando no banho-maria, um adágio popular que se usa, levando de qualquer jeito um período de ameaça. Estavam levando a sério a crise, a ameaça que estavam enfrentando.
E por levar a sério esta crise, esta ameaça, eles clamam a Deus. Percebam que o texto diz que quando clamaram ao Senhor, eles vão deixar claro diante de Deus, ou nas suas buscas, a sua confiança em um Deus que pode tudo, em um Deus que com Ele está toda a força, todo o domínio, todo o poder. Está aqui o reconhecimento de que a situação fugiu do controle humano. Percebam, o texto de forma muito clara está deixando para nós esta lição. Quando eles clamaram a Deus, declararam que não tinham o controle da situação, não tinham o controle do problema. Aquilo já fugiu do controle dos homens, mas neste momento de consciência ou de reconhecimento de que eles não tinham mais o controle da situação, eles também reconheceram: nós estamos clamando a um Deus que com Ele está o domínio, que com Ele está a força, que com Ele está o poder. Percebam que eles vão dizer o seguinte: Senhor, ficou gravado no passado ou em outro momento, quando o povo desfrutou da herança e foi levantada uma casa para adoração ao teu nome, ficou gravado de que esta casa teria de fato o teu nome, e nós nos prostraríamos diante do Senhor nela, todas as vezes que os adversários, que os inimigos se levantassem contra nós. Eles estão deixando claro aqui a sua dependência de Deus, não apenas o reconhecimento de que não tem o controle da situação, mas o reconhecimento de que é Deus quem tem o domínio, e de que eles estão decididos a se prostrar diante do Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Enquanto estavam clamando, enquanto estavam pedindo, enquanto estavam rogando, Deus levantou o profeta Jaziel. Diz o texto no versículo 14, 15 e 16, que a palavra do Senhor veio ao profeta Jaziel, estando eles ainda clamando, estando eles ainda orando ao Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre o profeta, no meio da congregação, e diz o texto que agora Deus se posiciona, dizendo a Josafá, rei de Judá, a toda a nação, da seguinte forma: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, por causa desta grande ameaça, por causa deste grande exército, porque agora a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Olha a promessa que Deus já introduz ao povo de Judá diante da crise, diante desta ameaça. Eles clamaram, eles rogaram, eles se uniram para buscar ao Senhor, e agora reconhecendo que Deus é aquele que tem o domínio e o poder de todas as coisas, e sobre todas elas o Senhor se posiciona dizendo: fique tranquilos, fique calmo, esta guerra, esta ameaça não é mais tua, esta guerra, esta briga agora é comigo, eu tomo esta peleja. Eu quero acreditar que esta noite, não importa as crises que você esteja enfrentando, e até mesmo as que estão relacionadas a este tempo que nós estamos vivendo, a esta situação econômica e política, e até mesmo na saúde que nós estamos experimentando, ameaças, não importa a que ponto a sua crise está, mas eu quero acreditar que Deus está deixando pela sua palavra a promessa de que o teu problema não está mais nas tuas mãos, de que as tuas ameaças não são apenas tuas. Deus agora toma para si tudo aquilo que aflige ao seu povo. Deus agora toma para si
tudo aquilo que ameaça o seu povo. Deus agora toma para si tudo aquilo que representa crise na sua história. É Deus dizendo: não temais, nem vos assusteis, porque esta crise não é mais tua, eu peguei. Este problema não é mais teu, eu peguei. Esta enfermidade não é mais tua, eu peguei. Este desemprego não é mais teu, eu peguei. Esta adversidade não te pertence, está nas minhas mãos. Tudo aquilo que está te ameaçando, Deus está dizendo: agora está comigo, não está mais com você, não é mais teu. É debaixo desta graça de Deus que eu recebo esta noite, que eu libero esta palavra para a tua vida. Não importa a crise que você está enfrentando, não importa o problema que você está vivendo, Deus entra em cena hoje à noite dizendo: eu peguei agora o teu problema, a tua crise, a tua adversidade, Deus está tomando controle dela. Mas percebam que não obstante a promessa de Deus agora introdutória, dizendo que Ele toma o problema para si, que Ele pega a guerra para si, o versículo 16, Deus está dizendo, só que tem um detalhe: amanhã descereis contra eles no vale de Ziz. Eles estão descendo pela ladeira de Ziz, e vocês descerão ao encontro deles. Ou seja, Deus está dizendo ao povo que, embora Ele toma o controle da situação, embora Ele entre em ação para dominar o problema, mas eles não ficariam de braços cruzados. Deus está dizendo: ora, mesmo que agora esta briga é minha, mesmo que agora este problema é meu, vocês irão ao encontro do inimigo da mesma forma. Vocês farão parte desta trajetória de confronto do mesmo jeito, porque eu vou dar a vocês uma direção. Percebam que aqui Deus está deixando claro que, embora a ação divina era simplesmente aqui a providência de Deus para o povo, mas o Senhor está dizendo o seguinte: eu faço a minha parte enquanto você faz a sua. Eu faço a minha parte enquanto vocês também agem. Ou seja, eu estou agindo, mas vocês irão de encontro ao inimigo. Mas percebam que Deus vai dar a eles uma direção. Eu uso aqui uma expressão apenas ilustrativa, até porque é uma expressão usual na nossa época. Ela é exatamente temporária, ou seja, atual. Então eu uso o seguinte termo aqui: Deus dá o GPS do adversário. Deus dá o mapa do inimigo, dizendo: eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e vocês vão ao encontro deste povo, ao encontro do adversário. Deus está dando ao povo de Judá e ao líder Josafá aqui uma direção. E é aqui que entra um segundo momento da profecia de Deus. A primeira profecia ou promessa de Deus para a sua vida hoje à noite é que Deus toma o teu problema e passa agora a dominar aquilo que é ameaça ao teu respeito. Mas a segunda promessa, ou segundo momento da promessa de Deus é: Deus está dando a direção. Hoje à noite eu falo a pessoas que muito provavelmente, por causa desta situação que o Brasil está enfrentando, a paralisação, quantas empresas, lojas paradas, enfim, o que já está refletindo na economia do país e a demissão de muitos empregados. Eu sei que eu falo hoje à noite a pessoas que estão entrando em crise existencial, estão preocupadas com amanhã,
outras não sabem o que fazer, a que direção tomar. Mas hoje à noite Deus está trazendo uma promessa para a tua vida, dizendo: Ele vai dar a direção que você precisa. Eu repito, porque isto aqui é profecia do Senhor para todos nós. Deus, neste tempo de crise e neste tempo de ameaça, está trazendo a promessa para a sua vida e para a sua casa, que vai te dar a direção necessária, a direção que você precisa. Deus não vai te deixar simplesmente sem ter um rumo para tomar na vida. Deus está dando a direção certa, a que você precisa para desfrutar do teu milagre e da tua vitória. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Só que Deus continua falando pelo profeta. Deus diz: a briga não é mais sua, a briga agora é minha. A ameaça não é mais de vocês, a ameaça agora é comigo. A segunda, Deus está dizendo: eu estou dando a vocês a direção. E a terceira é que a Bíblia diz, e Deus deixou muito claro, dizendo ao povo: não temais, nem vos assusteis, porque amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sinto a graça e a presença dele aqui, e eu tenho algo para lhe dizer. O que é que o Senhor tem para dizer, pastor? Primeiro, a tua crise, o teu problema já está na mão de Deus. Segundo, Deus está te dando uma direção necessária em meio à crise. Terceiro, você não está sozinho. Deus está dizendo, e Ele garante: eu estou convosco. Versículo 17: o Senhor será convosco. Olhe para cá e eu repito, preste bem atenção nisto. Deus está deixando claro que, primeiro, a tua crise, o teu problema está nas mãos dele. Segundo, Ele está te dando a direção. Terceiro, você não está sozinho nesta. Você não está sozinho nesta guerra e nesta ameaça. Deus está contigo. A presença de Deus é evidente na tua vida. Deus não abandona o Brasil. Deus não abandona a nação brasileira. Deus não abandona cada família de bem que está me ouvindo e me assistindo agora. Deus não te abandona. A presença de Deus será evidenciada na tua vida e na tua casa. E por certo, Deus garante vitória ao nosso respeito. Se você tomar posse disto, aproveite para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ele está garantindo a presença para com o seu povo. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Não se esqueça disto. Deus está trazendo a promessa para a sua vida em tempo de crise. Eu vou repetir: Deus está trazendo uma promessa para a sua vida em tempo de crise. Não se desespere, não entre em pânico diante de tudo aquilo que está à sua volta. Acredite, tem um Deus que está com o controle de tudo nas mãos. Eu vou repetir: tem um Deus que está com controle de tudo nas suas mãos. O controle não está nas mãos da China. O controle não está nas mãos dos Estados Unidos ou do seu presidente. O controle, com todo respeito, mas também não está nas mãos do Jair Messias Bolsonaro, muito menos na mão de uma mídia que se aproveita da situação. O controle não está nas mãos da política, o controle está nas mãos de Deus. O homem pode se mexer, o homem pode criar os seus métodos,
O homem pode usar os seus atalhos, mas olhe para cá, tem um Deus, que este está com o controle de todas as coisas. E eu encerro provando que quando Deus tem o controle de tudo, mesmo que o homem crie atalhos, mesmo que o homem se mova de alguma forma para tentar agir contra aquilo que Deus quer fazer, Deus tem o controle de tudo. A Bíblia diz que lá no acampamento do exército inimigo, 3 povos, amonitas, moabitas, moradores de Seir, se juntaram. Tem um detalhe que está implícito no texto: esses povos não se comungavam, eram inimigos, mas para derrubar Josafá, inimigos se uniram. Eu vou repetir, porque isto aqui é muito pertinente ao que o Brasil está enfrentando. Para derrubar Josafá, os inimigos se uniram: amonitas, moabitas e moradores de Seir. Mas quando Deus diz para Josafá e ao povo: fica tranquilo, pode ir ao encontro deles, que eu estou garantindo a vitória. Lá no acampamento se estranharam, entraram em conflito um contra o outro, pegaram a própria espada, se mataram, feriram uns aos outros. E quando o povo de Judá e o seu líder Josafá chega, diz a Bíblia que eram como corpos ou multidão de corpos mortos no chão, cadáveres. Eu vou repetir isso para a tua ficha cair. Quando Deus promete dizendo: a briga não é mais sua, a briga é minha, Deus age de uma forma sobrenatural, de modo que os próprios inimigos travaram guerra entre eles, ferindo uns aos outros. E quando o povo de Judá e Josafá chegaram, eram cadáveres no chão. Deus dizendo para Josafá: está vendo? Quando eu falo, eu cumpro. Vocês nem tocaram, só vieram ao encontro, mas só de chegar aqui já está claro que eu sou aquele que pelejei por vocês, que eu sou aquele que guerreei por vocês. Eu encerro liberando uma palavra profética para a sua vida, para a sua família. Eu não sei o que é que te aflige nesse momento, eu não sei o que é que te ameaça nesse momento, mas uma coisa eu sei: Deus está pegando a tua peleja, Deus está tomando a tua guerra. Você não vai precisar mover uma palha para resolver determinados problemas que já fugiram do teu controle. Eu repito com muita consciência de que o Espírito do Senhor está soprando isto aos meus ouvidos agora. Você não vai precisar mover uma palha em relação a problemas que já fugiram do teu controle. Deus entrou em cena e Deus vai agir por você. Deus entrou em cena e Deus vai garantir o milagre e a vitória sobre a sua vida. Eu quero orar com você e por você agora. Eu gostaria que você que estivesse comigo agora, neste momento, assistindo este culto, se você puder com a sua família, eu gostaria que você reunisse a sua família agora. Eu gostaria que você se desligasse de qualquer outra atividade, a menos que por motivo de força maior. Mas se você puder agora se aproximar da tela desse celular, desse computador, com a sua família. Eu quero orar por casais agora. Eu quero orar por famílias agora. Eu quero orar por pais de família que estão preocupados agora com o dia do amanhã. Eu quero orar por você que, decorrente a esta crise, você já perdeu o emprego, já perdeu a sua renda. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que estava fazendo um tratamento
médico, um tratamento de saúde que foi interrompido por causa de todas estas situações ou circunstâncias que ameaçam a nossa nação brasileira. Quantas pessoas que estavam em tratamentos médicos de outras enfermidades que foram interrompidas. Recentemente tomei o conhecimento de hospitais aqui em Campinas que mandaram embora para casa muitos pacientes que estavam tratando outras enfermidades, exatamente por causa de toda esta assolação que o Brasil está enfrentando. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora, que está vivendo conflitos. Por você que situações estão se tornando ameaçadoras na sua vida financeira, na sua vida familiar. Projetos foram interrompidos. Quem sabe você começou um ano de 2020 a todo vapor, com projetos em andamento que foram interrompidos. Lamentavelmente, quantas empresas fecharam as portas, não deram pausa para abrir daqui a pouco. Estou dizendo de empresas que fecharam mesmo. E quem sabe, é com você que eu estou falando agora. Deus tem uma direção para te dar. Deus tem uma saída para a tua casa. Deus tem uma saída para a sua vida. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos, reúna a sua família aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, onde você estiver. Vamos orar. Aqui existe um povo que não desistiu do que Deus vai fazer pelo Brasil. Eu repito, e não é questão de placa de igreja, mas a família Nova Vida não desistiu disso. Nós acreditamos, eu repito, nós acreditamos no mover de Deus para esta nação brasileira. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. A tua palavra fora pregada, Senhor, e eu te glorifico por este momento, por esta oportunidade de poder estar diante da tua face, cada um na sua casa, cada um no seu lar, mas ouvindo a tua palavra e recebendo a tua porção. É por estas famílias que eu oro agora, e eu quero me unir à direção desta igreja, ao presidente desta obra, reverendo pastor Daniel, pastora Euseli, o corpo de obreiros desta casa, toda a membresia da família Nova Vida que está espalhada pelo estado de São Paulo. Eu quero me unir a estas famílias agora, para pedir a tua bênção e o teu milagre para esta nação brasileira. Olha pelo Brasil, Senhor, de uma forma sobrenatural. Quantas famílias estão em desespero agora, quantas famílias estão em crise agora. O que ameaça não é apenas a saúde, o que ameaça é a incerteza do amanhã. O que ameaça não é apenas um coronavírus, o que ameaça é a incerteza da estabilidade da família. Tem um casamento sendo ameaçado também, tem uma família sendo ameaçada também, tem outros, ó Deus, fatores sendo ameaçados também. Tem um estado de espírito sendo ameaçado, tem um fator psicológico em ameaça. Existem áreas da vida humana que estão cercadas de ameaças. Todas elas eu apresento diante de ti agora. Eu venho te pedir, move, faça algo, realiza o sobrenatural. Aquilo que fugiu do controle, toma pelo teu domínio agora, segundo o teu poder, segundo a tua força.
Lei de Oriamanasturia Forgia. E mira macheria badasturia Forgia. Alai de Oriamandosergia Manasturia Forgia. Eu sinto a tua presença, Senhor. E esta noite nós clamamos a Ti, crendo no Teu poder. Toca nesta vida agora. Toca nesta família que está do outro lado desta tela. Toca, Senhor, neste pai de família, nesta mãe, neste trabalhador. Move, Senhor, algo a favor das famílias de bem da nação brasileira. Dá a direção que precisamos, que necessitamos, e estabeleça sobre nós a Tua graça, o Teu milagre e a Tua vitória, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Ao som deste louvor, permaneça aí, mas não se esqueça, Deus está no controle de tudo, tem uma direção para te dar, e está dizendo: você não está sozinho, Ele está contigo. Que Deus te abençoe, e que esta seja uma noite memorável na sua vida, marcada pela promessa de Deus. Fique com esse louvor e ainda com a direção deste culto. Deus abençoe.